Olá, hoje vamos falar da injúria renal aguda. O que a injúria renal aguda é definida? Ela é definida como uma síndrome clínica que caracteriza uma redução rápida da função renal. E essa perda rápida da função renal, ela pode durar de horas até semanas. Ela é um problema de saúde pública, onde você tem um grande número de pessoas acometidas todos os anos, cerca de 13 milhões de casos no mundo, sendo 1,7 milhão de mortes por ano atribuída à injúria renal aguda. A maior parte dessas mortes elas estão nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, o que pode significar que ela está associada às questões de saúde, principalmente acesso à saúde e qualidade do serviço de saúde prestado. Em alguns casos, ela pode representar um acréscimo na possibilidade de perda de função renal de até 10 vezes de chance de morte, quando associada à injúria renal aguda. Então, quando você tem pacientes, por exemplo, com insuficiência cardíaca, que desenvolve injúria renal aguda, a mortalidade salta de 2,5%, quando não tem, até 25% quando apresenta injúria renal aguda durante a internação hospitalar. São dados, por exemplo, de um estudo apresentado em 2002. A injúria renal aguda hoje ela está no eixo de várias situações comuns no nosso meio. Então, a gente tem uma população cada vez mais idosa, nós temos procedimentos hospitalares cada vez mais complexos, onde utilizam substâncias nefrotóxicas, pacientes mais doentes, né? Então, mais hipertensos, mais diabéticos, com mais doença cardiovascular, e também você tem uma prevalência aumentada, principalmente em terapia intensiva, de pacientes com sepsis. Quando a gente vai comparar a incidência intra-hospitalar, ela é em torno de 5%, e dentro de UTIs pode chegar até 30%. Né? E alguns fatores, como eu já falei, estão associados a uma maior complicação, uma maior chance de desenvolver evento adverso. Então, quando você tem uma injúria renal aguda no hepatopata, no cardiopata ou no séptico, isso vai representar uma maior gravidade, uma maior chance desse paciente evoluir a óbito. Bom, a gente caracterizou o que é injúria renal aguda, mas a gente precisa de ferramentas objetivas para dar o seu diagnóstico. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? A gente utiliza dois aspectos, dois fatores, que é a creatinina e a diurese. Aqui, diferente da doença renal crônica, a creatinina é utilizada numa variação. Ou seja, você vai sempre comparar a progressão da creatinina ou quanto que ela está variando ao longo dos dias. Então, você tem uma elevação de 0,3 da creatinina em até 48 horas, ou um aumento de 1,5 vezes em relação à basal em até uma semana, isso você define a injúria renal aguda. Pelo critério da diurese, a gente define a injúria renal aguda por um fluxo urinário menor do que 0,5 ml por quilo por hora, por pelo menos 6 horas. Importante lembrar que, para definir o critério da diurese, eu tenho que ter o paciente sem obstrução urinária. Então, se eu tiver um paciente com evidência de obstrução trato urinário, por uma hiperplasia prostática ou por um tumor, eu não considero esse valor de diurese como valor para definir a injúria renal aguda. Depois de diagnosticado, a gente estadia em 3 fases, ou 3 estágios. Né? Antigamente, esses estágios eram chamados de risco, injúria e falência, né? Hoje ele é chamado de 1, 2 e 3. E ele representa uma maior gravidade da doença à medida que vai aumentando o seu estágio. Então, o estágio 1 é a definição da injúria renal aguda. Então, quando você tem uma elevação de 0,3 miligramas de creatinina em 48 horas ou uma
elevação de 1,5 vezes em relação à creatina basal em até 7 dias. E o critério da diurese é meio ml por quilo por hora, né, inferior a isso, em pelo menos 6 horas. O estágio 2, você tem uma elevação de 2 vezes em relação à creatina basal e uma diurese menor do que meio ml por quilo por hora em mais de 12 horas. E estágio 3 é uma elevação maior do que 3 vezes em relação à creatina basal ou a creatinina, quando ela está acima de 4 e você aumenta meio miligrama por decilitro. Ou então o paciente que realizou ou precisou de diálise. Uma diurese menor que 0,3 ml por quilo por hora, quando a gente compara o critério do débito urinário, ou uma anúria, isso em 24 horas, né? Ou uma anúria em 12 horas. É importante que essas pequenas elevações sejam consideradas porque nos estudos prévios ela tem demonstrado que mesmo pequenas elevações elas são capazes de predizer um aumento da mortalidade associada à injúria renal aguda. Então, você quando tem uma injúria renal aguda que aumentou 0,3 mg por decilitro em 48 horas, você pode ter um aumento de mortalidade de 4 vezes quando comparado com o indivíduo que não elevou a creatinina. Isso também implica no aumento de custo, né, na internação hospitalar. Quanto maior é esse aumento da creatinina, maior vai ser o custo. Então, mostrando que a injúria renal aguda ele é um fator que vai impactar muito na evolução clínica e no custo do paciente durante a internação. Quando você estratifica, isso é importante, por quê? Porque você aumenta a capacidade de predizer a gravidade do paciente e a possibilidade de óbito ou de evolução desfavorável ela também aumenta, né? Independente de qual seja a doença, ou se for, por exemplo, uma coorte de pacientes sépticos. Então, esse fator de estadiamento ele é um fator importante para a gente acompanhar a evolução do paciente. Isso se mostra em várias situações clínicas, como por exemplo aqui na pneumonia, pacientes admitidos na pneumonia que, quando eles estão no estágio 3, eles têm uma chance de sobrevida de 57%, quando comparado com pacientes sem injúria renal aguda que têm uma sobrevida de 97%. Isso demonstra todo o impacto da injúria renal aguda na evolução desses pacientes. E muitas vezes você não sabe qual é a creatinina basal do paciente. Então, como fazer nesses casos? Então, você pode utilizar a creatinina estimada para uma taxa de filtração glomerular de 75 ml por minuto. E isso tem as faixas de idade, de sexo, de raça, e que você vai poder estimar qual seria a creatinina basal. Isso é muito importante para pacientes de emergência, sem histórico prévio de função renal, então às vezes você pode utilizar esse artifício. Aqui a gente vai encerrando a primeira parte da aula e em breve teremos a segunda parte. Obrigado.